hoje, né? Eu quero falar sobre a liderança no sentido de você poder levar, né, tanto para tua empresa, quanto para tua casa, quanto para o ambiente da tua família, essa alegria de você liderar, né, de você descontrair. Tem hora para tudo, tem hora que a gente vai dar bronca nas pessoas, tem hora que a gente vai puxar a orelha, tem hora que a gente vai alertar, tem hora que a gente vai fazer com que eles, né, enfiem o pé no acelerador para correr mais, para acelerar as coisas. Mas sempre tem aquele momento em que o líder, a liderança precisa mostrar o bom humor. Então hoje eu vou falar sobre o bom humor de Jesus. Eu vou falar como Jesus, né? E aí eu vou colocar nos contextos para a gente poder dar uma descontraída, certo? Então, o versículo-chave de hoje é: tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então não tem como você falar assim, eu vou liderar algo, se você não colocar a alegria no teu ambiente, colocar a alegria na tua gestão, alegria nas pessoas, e você trabalhar num ambiente que seja um ambiente mal-humorado. Então imagina você num ambiente mal-humorado, né? Chega todo dia as pessoas ali, aquele clima pesado para trabalhar, dá até um desânimo, que você fala assim, não é possível, esse pessoal aqui tá nesse nível de humor, e você vai colocar outro tipo de humor. Então vamos lá, exemplos engraçados, né, do dia a dia, eu coloquei aqui, que Jesus poderia viver hoje, certo? Que às vezes, né, o estresse, principalmente o cara que mora em São Paulo, que enfrenta trânsito, ou no Rio de Janeiro, e aí também vai para várias capitais no Brasil inteiro, como que o cara enfrenta? Então você imagina Jesus chegando no churrasco, né? E aí, vamos dizer, pegando trânsito e tal. Então ele fala assim, gente, acabei de pegar um trânsito aí, traz uma água aí para mim gelada, que eu preciso me acalmar, que eu tô estressado, tô nervoso. Então eu imagino o bom humor de Jesus, né? Quando ele enfrentava as várias situações do dia a dia e ele trazia esse bom humor. Uma coisa que você tem que colocar na sua personalidade, e às vezes tem que ser intencional. Então você tem que procurar ser uma pessoa equilibrada, mas que em algum momento você vai trazer a descontração, a alegria, sabe, tirar aquele peso do ambiente. E isso é importantíssimo, porque faz com que o ambiente fique agradável, cria uma intimidade. Então Jesus no trânsito de São Paulo, vendo todo mundo nervoso, buzinando, e aí ele fala, gente, é mais fácil acalmar a tempestade no Mar da Galileia do que resolver esse trânsito em São Paulo, não é? Seria uma coisa que Jesus poderia falar, é muito mais fácil eu acalmar a tempestade lá no Mar da Galileia, o Mar da Galileia revolto, do que eu passar pela essa marginal Tietê para chegar no aeroporto, né? Então eu estou colocando no contexto de hoje a alegria que você precisa ter, o bom humor que você precisa ter, e para encarar a pressão hoje, dos tempos de hoje, você precisa ser uma pessoa que você vai ser agradável no ambiente. E olha que as empresas, as pessoas com quem você trabalha ou quem você lidera, eles reparam nesse tipo de comportamento que o líder tem, que as pessoas têm, para que possa virar um ambiente mais agradável e não ser um ambiente pesado. Então é legal sempre você ter essa condição de você descontrair, né? E aí, lembra que Pedro e João, eles têm uma disputa, né? Eles têm uma disputa em relação à atenção de Jesus. Então você imagina você vivendo, Jesus vivendo ali a disputa de Pedro e João. Então imagina todo tipo de situação, né? Um chegando para tirar foto e aí vai do lado de Jesus e abraça. Aí de repente
né? Vai tirar aquela selfie, aí de repente João abraça Jesus aqui e Pedro fica mais para trás, com a cara meio emburrada, e aí Jesus tirando um sarro, né? A hora que sai a foto, fala assim, ixi, olha lá o Pedro, ó, só porque não me abraçou, tá com essa cara de mal-humorado. Eu acredito num Jesus assim, né? Um Jesus descontraído, um Jesus feliz, um Jesus que faz com que o ambiente fique bom, que esse peso que nós estamos vivendo hoje, você precisa levar um tipo de descontração para a sua vida. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional é você ter o equilíbrio das coisas, mesmo diante da pressão, mesmo diante dos problemas, você acaba levando um bom humor e descontração para quebrar aquele peso da pressão. Quando você for num cliente e tal, então sempre procura, quando você está chegando no cliente ou quando você está num relacionamento, conhecendo uma pessoa nova, é muito importante você criar empatia, criar conexão, em princípio, fazendo não uma piada, porque tem que tomar muito cuidado que às vezes pode soar desagradável, mas você tem que descontrair. Uma arma é uma arma onde você pode usar a descontração a teu favor e fazer com que você mude o ambiente e vá construindo confiança, vá construindo o relacionamento. Lembre-se, vendas é relacionamento. Vendas é relacionamento. Negociação é você criar a construção da empatia. Construir a empatia, construir a conexão, construir a confiança, para depois você colocar a tua oferta, para depois você... que nem aquele cara que está conquistando, né, a mulher. O cara, ele já chega, imagina o cara que já chega, nem ainda criou a empatia, criou a conexão, ele já está falando assim, deixa eu te dar um beijo, deixa eu te dar um abraço. Então imagina, vai repelir. Mas aquele cara que conquista, né, cria essa conexão primeiro. Então eu acredito num Jesus bem-humorado, né? Eu acredito num Jesus bem-humorado. Então vamos lá, ó. Jesus chega no supermercado e aí acabou o pão francês. Jesus está na fila. Aí ele fala assim, vocês não viram nada ainda, hein? Não vai sair logo esse pão aí? Olha que eu já multipliquei muito pão com menos recurso que vocês têm aí. Vocês têm um monte de gente aí fazendo pão, um monte de ingrediente. Então assim, resolve logo aí, hein? Senão eu vou resolver aqui. Aí ele já vira para Maria, você não vai de novo, né? Já vim aqui querer que eu multiplique esse pão. Então, gente, essa forma de se quebrar as coisas. Eu me lembro quando eu fui num cliente para tomar uma multa de alguns milhões, porque nós estávamos atrasados num projeto que a gente teria que entregar. E eu me lembro que eu pesquisei no Facebook as pessoas que iam estar na reunião e eu vi que o gerente lá que ia fazer a reunião comigo, que poderia me dar a multa, ele tinha ido para Disney. Então quando eu entrei na sala com um colega meu, eu já puxei o assunto da Disney. E quando esse gerente vem vindo e ele entra dentro da sala, nós estamos falando da Disney, ele começa a falar da Disney. E aí eu começo a perguntar, você foi com seus filhos e tal? Eu falei, eu também já fui, nossa, foi maravilhoso, uma memória que fica pro resto da vida, né? Você tirar foto com o Mickey, porque nós temos que tirar foto com o Mickey, né? Que na verdade nós estamos dando a desculpa que nós estamos levando eles, mas na verdade nós estamos querendo tirar foto com o Mickey. O cara já dá risada, o cara deu risada, o cara descontraiu e fez o quê? Né? Ele pegou e falou assim, Alessandro, vamos esquecer esse negócio de multa aí, vamos partir para frente nesse projeto, vamos entregar esse projeto. E aí eu quebrei o gelo daquilo ali. Então não são todas as coisas que você vai resolver. Sabedoria emocional, quando você aplica ela na tua vida, aplica ela no teu dia a dia, aplica ela nos teus negócios, na tua equipe e tudo mais, não é só aquele papo cabeça que vai resolver o problema.
Sabe, às vezes você está querendo quebrar o clima com o teu esposo, quebrar o clima com o teu marido. Pô, você imagina, né? Eu coloquei aqui Jesus falando, Jesus se fosse hoje indo na padaria e acabou o pão francês e ele fala assim, ó, melhore rápido aí, senão já viu, né? Lembra lá 2000 anos atrás que eu dei um jeito lá, multipliquei para milhares de pessoas com menos ingrediente. Então, eu tô colocando para vocês o Jesus que eu enxergo, esse Jesus bem-humorado, é ou não é? O Jesus bem-humorado, o Jesus que descontrai, que quebra o gelo, que tira aquela pressão. Às vezes você quer resolver um assunto sempre com papo cabeça, sempre de uma forma séria, sempre de uma forma impositiva, mas vale a pena você colocar o bom humor. Óbvio que vai ter aqueles momentos que vai ter que ter o papo cabeça, vai ter que ter o papo sério, vai ter que ter, não tem como. Mas se tiver só isso, vai cansar. Se for só isso, se seu casamento for só isso, vai cansar. Se seu relacionamento for só isso, vai cansar. Se o seu contato com o teu cliente, contato com o teu chefe, contato com o teu grupo, com o teu time, for só a questão séria da coisa, vai cansar. Vai cansar o relacionamento. Então o relacionamento precisa ter descontração, né? Então assim, você imagina Jesus hoje chegando numa pescaria, e aí chegando lá no Pantanal, os caras foram pro Pantanal, tal, ele chegando ali perto do barco, ninguém pescou nada. Aí ele fala assim, ó, vou nem falar nada. Vocês já tentaram, acho que jogar do lado direito aí, certo? Então, como que vocês não estão pegando nada? Ou vou ter que resolver essa pescaria. E aí há uma quebra de clima, há uma quebra de, sabe, peso de ambiente. A sabedoria emocional tem vários pilares. Ela tem a autoconsciência, aí ela tem a autogestão, né, que envolve aí o autoconhecimento. Ela tem a destreza social, que na linguagem técnica da coisa, é a habilidade social, a habilidade de você conviver, a habilidade de você se relacionar. E é muito importante que você tenha no ingrediente da tua personalidade esse bom humor, essa quebra de gelo, essa construção da empatia. E isso atrai as pessoas, porque nós, né, somos a imagem e semelhança de Deus. E você é uma semente aqui na terra. Ele te plantou na terra. E ele falou assim, eu estou plantando você como a minha imagem e semelhança. E você deve ser a minha imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Jesus também é ter alegria, também é ter um bom humor. É ou não é? Então Pedro vai surfar, né? Pedro vai andar sobre as águas. E Jesus, porque nós vimos a coisa séria, o mar revolto, toda a tensão e não sei o quê. E Jesus falando assim, ó, Pedro, você tá vendo o primeiro surfista sem prancha. Primeiro surfista sem prancha na vida. Você tá vendo aqui, vem que você vai ser o segundo. Vem que você vai ser o segundo. Então, gente, hoje é sexta-feira, você tá entrando no seu final de semana, você pode estar sem dinheiro, a conta no banco lá tá, sabe, batendo aqui, você tá tipo, batendo os braços, batendo as pernas para poder não deixar se afogar, as águas financeiras cobrirem sua cabeça e você afundar, é ou não é? E aí você tá lá tentando sobreviver, batendo os braços, batendo as pernas, e você vai entrar o final de semana, de repente, apertado financeiramente. Pode ser, é ou não é? O cara pode estar nessa situação, a mulher pode estar nessa situação, mas há uma decisão de você entrar no final de semana com a cara fechada, triste, zangado, emburrada, sem a condição de você fazer um churrasco. Então, sabe, comprar colchão mole, né? Minha avó comprava colchão mole, não sei, tem gente que nem sabe qual peça é essa da carne, né? E tinha uns martelos, aqueles martelos de martelar a carne, que era assim, ó. Minha avó martelava o colchão mole ali, pá, pá, pá,
E às vezes ela temperava, deixava de um dia para o outro, que aí o tempero pega na carne, amolece a carne, né? Você já comeu churrasquinho de gato na porta do estádio? Você vai ver a carne mais macia que filé mignon. Então, se você tiver inteligência, você está com o dinheiro curto, tem como você ter inteligência de você fazer as coisas, né, simples e que vão, de repente, criar um ambiente, uma descontração, e você tá ali comendo, tá se alegrando, a conta tá curta, não deu para você comprar a tua picanha, não deu para você comprar o teu, sei lá, contrafilé argentino, não deu para você comprar algo que você fala assim, pô, churrasco especial, e daí pouco importa. Importa que você vai reunir tua família ali, aí você vai colocar ali uma linguicinha, vai colocar ali um colchão mole batido, deixado temperado de um dia para o outro, colocar ele naquela grelha, né? Pô, a gente fazia churrasco, colocava só a grelha em cima daqueles blocos de tijolo, aqueles blocos de cimento, e fazia a grelha em cima do bloco. E aí colocava ali a grelha, colocava o churrasco, colocava a carne, a gente comia. E a coisa mais feliz, você vai lembrar da tua infância, vai falar assim, que alegria, que coisa mais feliz da vida. Então, há sim uma condição de você voltar à simplicidade quando, de repente, você está sem uma condição financeira. E às vezes você pode até estar com uma condição financeira, você tem uma condição financeira, mas de repente você sentou na cadeira sabe, do finesse, do cara fino, do cara da pose e tal, e de repente ali naquela simplicidade você joga a conversa fora, brincar, fazer ali a coisa ficar uma coisa descontraída, né? Tá ali um sentimento de alegria, tá ali um sentimento de você voltar às suas origens, lembrar lá de trás. E o porquê não você pode fazer isso, né? Eu estou colocando aqui o como seria Jesus nos dias de hoje. Foi na padaria comprar o pão francês acabou e ele tá falando, ó, se não andar rápido aí, tem mais ingrediente que eu, tem mais funcionário que eu. Se eu pegar aqui achar um menino aqui com pão e peixinho, eu vou multiplicar aqui nessa padaria e vai ser de graça. Você vai perder teu faturamento, né? Então você imagina Jesus tendo esse bom humor de chegar e brincar, né? Assim que eu vejo Jesus criança. Lembra quando Jesus ficou no templo e José e Maria, eles meio que esqueceram Jesus no templo? E aí eles começaram a procurar Jesus, procurar uns dias ali, alguns dias. E aí não achava Jesus, foi achar Jesus no templo. Aí imagina Jesus falando assim, mas peraí, onde vocês acham que eu estaria? Né? Onde vocês acham que eu estaria? Na casa do Senhor. Onde é a casa do Senhor? Então, aí ele estaria no templo, né? O Senhor, ali com 12 anos de idade, estaria no templo, falando assim, ué, eu estaria na casa do Senhor. José, Maria, pai, mãe, né? Não sei se ele chamava José de pai e mãe, acho que não. Mas assim, esse bom humor. Gente, nós estamos vivendo muitas coisas difíceis, né? Minha irmã está com câncer, começou a quimioterapia hoje. Poxa, a gente sente, né, no nosso coração, a gente sente essa dor de, poxa, vamos ter que enfrentar uma coisa muito difícil. Ela tá com câncer no seio, né, e o caroço, ele tá grande, ela começou a quimioterapia hoje, e a família, minha mãe fica abalada, né, minha irmã, minha sobrinha, todo mundo, nós aqui em casa, a gente fica apreensivo, fica perguntando, oramos, né? Estamos fazendo aquilo que é possível, e a gente precisa relaxar no sentido de saber em quem nós temos crido, confiar nesse Deus que está, faz por nós coisas que a gente jamais imaginou que Ele poderia fazer. Ele pode e está apto a fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós confiamos. E esse Deus aí, Jesus, que é o Deus encarnado aqui na terra,
Eu penso assim, se ele viesse hoje, ele iria usar da empatia, do bom humor para quebrar o gelo, para, quebrar esse sentimento, essas pressões que a gente tem no nosso dia a dia. Então você imagina assim, né? Jesus acordando tranquilo e brincando com os discípulos. Vamos dizer, a tempestade estava pegando no barco, os discípulos ficaram desesperados e foram lá para dar uma bronca em Jesus, né? Chegou lá, Jesus acordou, falou assim, vai me dizer que nenhum de vocês aí pega no sono no balanço do mar aqui? Pelo amor de Deus, gente, esse balanço desse mar aqui eu não dei conta não, eu caí no sono aqui, dei uma cochilada, mas vamos lá, calma aí tempestade, aquieta mar, né? Cala-se tudo. E esse Jesus, ele está na nossa vida, ele está na nossa vida, ele está no nosso dia a dia, e nós temos que nos encher de alegria, nós temos que nos encher em tempos difíceis. A Bíblia fala assim, em tempos de sequidão serão fartos. Então no tempo de sequidão, ele pode ser sentimental, você pode ter um tempo de sequidão sentimental, e você vai viver esse tempo seu de sequidão, onde você está passando por alguma coisa, e você tem razão, você está passando por aquilo, mas em algum momento você vai ter que tomar uma decisão, porque tem coisas que a gente talvez não tenha como resolver, e a gente não tem como resolver porque é algo que já aconteceu, que está no nosso passado, mas nós temos como orar a Deus e pedir a Deus que Ele trabalhe no nosso coração, que Ele trabalhando no nosso coração, Ele vai fazer com que nós tenhamos um outro tipo de sentimento, entendeu? Deixa eu só colocar aqui para gravar, que eu tinha esquecido aqui. Aí, vai começar a gravar agora. Então esse bom humor de Jesus, essa forma que Jesus ele encarava situações, a Bíblia às vezes os discípulos e os apóstolos, os escritores da Bíblia, eles se importaram em relatar aquilo que óbvio o resultado na vida das pessoas que cruzaram Jesus foram fenomenais. Então eles vão relatar a cura do cego, eles vão relatar a cura do coxo, eles vão relatar a cura dos leprosos, eles vão relatar coisas assim fenomenais, e é isso mesmo, não tem nada errado. Porém, existe o Jesus bem-humorado, existe o Jesus alegre, existe o Jesus que ele se preocupa em fazer com que o nosso ambiente no dia a dia se torne um ambiente leve, no mundo de aflições, mas tem de bom ânimo. Então esse bom humor, ele é uma injeção de ânimo. Se você é a imagem de Deus e você vai ser colocado em algum tipo de ambiente, você tem que colocar na essência da tua personalidade, você tem que colocar o bom humor de Jesus. Você tem que colocar, sabe? Então, essas várias situações que eu tô relatando aqui para vocês, é uma coisa que você tem que colocar. E eu vou falar já sobre a capacidade que Jesus tinha de rir de si mesmo, e que nós temos que ter essa capacidade de rir de nós mesmos. Mas vamos lá, Jesus e Zaqueu, né? Jesus olhando para cima e rindo com Zaqueu, entendeu? Porque no final Zaqueu era baixinho, ele teve que subir na árvore. Hoje, tudo, né, pode até, sei lá, alguém querer me cancelar. Mas imagina, Zaqueu teve que subir na árvore. E a Bíblia fala que Deus entreteceu seus nervos no ventre da tua mãe. De Zaqueu também, mesma coisa. Mas Zaqueu era baixinho, Zaqueu teve que subir na árvore para ver Jesus. E Jesus vem andando e já como ele é Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente,
ele já sabe que Zaqueu subiu ali na árvore para tentar ver Jesus, porque tinha uma multidão, e Zaqueu era pequenininho, não conseguia enxergar. Entendeu? Então, Jesus veio ali, de repente, com um sorriso no canto da boca, né? Falando, meu, esse Zaqueu, olha, cara, ele é baixinho, mas ele não resistiu, né? Ele subiu na árvore. Então, daí Jesus vem passando, aí para ali, e aí, Zaqueu? Né? Começa a conversar com o Zaqueu. Por que você subiu nessa árvore aí? Por que você subiu aí na árvore? Você não está aqui na multidão, você teve que subir aí nessa árvore. Hein? Tá vendo, Zaqueu? Você consegue, hein, Zaqueu? Tudo que você quer, você consegue, não importa a tua limitação. Então, essa capacidade porque tem pessoas que ela olha para o próprio defeito, entre aspas, que não é um defeito, é uma característica. Mas a pessoa olha para a característica dela e ela põe como desvantagem. Mas você vê que sempre há uma forma de você olhar com o copo meio cheio. Então, poxa, o cara era baixinho, mas subiu na árvore, alcançou, escalou, subiu na árvore. E no final, vamos lá, Jesus vai para a casa de Zaqueu. Não vai para a casa de nenhum grandão que estava ali na multidão, olhando para Jesus. Não. Ele vai para a casa de Zaqueu, que subiu na árvore. E Jesus vem com um sorrisinho no canto do rosto, falando, gente, isso é inteligência emocional. Isso é inteligência emocional, isso é sabedoria emocional. Né, de você, vamos dizer assim, fazer com que as coisas, o clima, as coisas ficam mais simples, mais agradáveis, mais leves, sabe? E você passe a enxergar a vida de uma forma diferente. Então, se você tem algum problema, se você tem alguma situação, se você tem está passando por alguma dificuldade, está passando por, sabe? Não sei, mas usa isso daí para você rir de você mesmo, ó. Então, vamos lá. Jesus mostrando bom humor a lidar com crítica, né? A lidar com crítica, porque sabe como é que é? Oi? Então, imagina Jesus, ele lidando com crítica. Não é fácil lidar com crítica, né, gente? Então, Jesus mostrando bom humor. Vamos lá. Quando Jesus foi chamado de amigo de pecadores e comilão, os caras chegam e falam assim, você anda com pecador e é comilão. Aí Jesus respondendo, na minha ótica aqui, Jesus podendo dar um tipo de resposta, ou pensando na cabeça dele, né? Não, tá com pecador, tudo bem, vocês podem falar. Agora, comilão, não. Comilão, ninguém vai falar aqui que eu sou comilão. Ninguém vai falar aqui que eu sou, entendeu? Que eu tô engordando, que eu tô com perigo de engordar. Peraí, isso aí agora vocês me ofenderam. Vamos resolver esse negócio aí. Vamos deixar esse negócio de pecador de lado e agora vocês ofenderam. Peraí. Aí Jesus começa a olhar, né, para ver se ele tá ali com a barriguinha. E aí cria esse ambiente. Então, olha como a capacidade de rir de si mesmo. Quando você lida com crítica, quando alguém está te criticando, alguém está falando, alguém falou isso, alguém falou aquilo, alguém não sei o quê. Então, né? Poxa, você imagina, hein? E tal, e você descontrai, né? Eu tenho amigos assim, que descontrai, às vezes num problema, às vezes numa situação, às vezes numa situação financeira, numa perseguição, né? Então, assim, aí acabou o vinho, Maria vem, acabou o vinho, entendeu? Aí Jesus fala assim, Maria, peraí, você sabe que eu resolvo, mas Maria, vamos ficar entre nós aqui, entendeu? Entendeu, Maria? Expõe aí, porque sabe como é que é? Tem uns caras aí que... Os caras são exagerados. Aí, de repente, vai querer ficar me seguindo aí só para querer vinho, querer mais vinho. Embora Jesus multiplicava um vinho ali que não era alcoólico, tá, gente? Importante vocês saberem disso. Então, no trabalho, né, encare os desafios da tua vida com leveza. Procurar colocar com leveza. Óbvio que tem coisas que são sérias. Você tem um funcionário que
sistematicamente ele vem repetindo comportamento, problema, e você tem que conversar com ele. Aí você conversou uma vez sério, conversou outra vez sério, talvez você tenha que levar ele para um outro tipo de ambiente e mudar um pouco para ver se aquilo ali de repente funciona para ele, entendeu? Então, procure brincar no sentido bom da palavra. Tomar cuidado, porque às vezes as pessoas, você brincar com o defeito de alguém, você brincar com algumas coisas que não são saudáveis, então você tem que tomar cuidado, mas trazer a brincadeira para o ambiente, trazer a brincadeira para a descontração, e você procurar colocar sempre um ambiente positivo, porque um ambiente sob estresse, ele reduz a criatividade. Um ambiente leve e tudo, ele faz com que as pessoas que são criativas, que estão ao teu redor, que é do teu time, da tua empresa, sei lá, sejam pessoas que vão ser mais criativas. Então, conflitos familiares, né? Tem oportunidade de repente de você rir junto. Então nós chegamos nos Estados Unidos, né? Chegamos nos Estados Unidos, eu tinha renovado minha carta, mas minha habilitação não tinha saído. E aí nós estamos tentando alugar carro. E o David estava, vamos dizer, com a habilitação, mas ele estava sem cartão de crédito físico. E eu estava com cartão de crédito físico. E nós tínhamos reservado o carro, mas para pegar o carro eu tinha que ter a habilitação e o cartão. E eu tinha só o cartão. E o David tinha que ter habilitação e cartão. O David tinha só habilitação. E aí, cara, foi assim, um rolo pra gente conseguir alugar um carro. E a gente teve que, sabe, dar nó em pingo d'água, né? Que nem é o ditado. Nós tivemos que dar nó em pingo d'água. Aí o David foi lá sozinho, tentou conversar com o cara. Conversando com o cara, descontraindo. O nome do cara era José. José pra lá, José pra cá e tal, não sei o que lá. E aí ele falou assim que ele tinha um cartão, mas o cartão era da esposa dele. Aí só que na hora que o cara falou, então pega lá o cartão. Quando foi pegar, o cartão era meu, não era da Júlia. E aí nós chegamos lá, eu, a Júlia e ele, ficamos lá na frente do cara. E aí eu dei o meu cartão pro cara. E aí o cara olhando o cartão, ele falou, mas isso aqui não é da tua esposa. E a gente tentando descontrair depois. Foi pesado, porque a gente ia estar sem carro nos Estados Unidos. Mas a gente conseguiu resolver, depois a gente cascava de rir, né, dando muita risada daquilo que estava acontecendo. O coração alegre deixa o rosto mais bonito. O homem julga a aparência. Então quando você pensa o seguinte, que você lida com o público e o homem julga a aparência, e você lida com o público, e a boca, né, o coração alegre faz você sorrir e deixa o rosto mais bonito. E aí, mas o coração triste tira o ânimo, e nós temos que ter bom ânimo. Então, isso faz com que você repense, e é muito melhor você ser uma pessoa alegre, feliz, do que você ser uma pessoa que é triste. Ah, mas eu estou passando uma situação difícil, pastor. Ah, eu entendo e, poxa, eu acredito que você tenha todos os motivos da sua vida para você se entristecer. A morte de alguém, um acidente, uma doença, um acidente financeiro, né, que pode acontecer, desgovernou a vida, está descendo ladeira abaixo. Você tem todos os motivos para você, desanimar. Mas no final, isso não vai... se você se entristecer ao ponto de você não conseguir reagir, isso vai fazer com que você atraia outro abismo. Um abismo chama outro abismo. E você sempre tem que dar um gatilho em você, porque se veio um abismo e um abismo chama outro, você tem que dar um gatilho de sair do abismo, do primeiro abismo. E quando você dá um gatilho de sair do primeiro abismo e você sai para respirar algo, para fazer algo de diferente, você está chamando outro tipo
de futuro, outro tipo de o americano fala next. Então, outro tipo de next, ou seja, um outro tipo de o que vem na sequência, o que vem próximo. E ele dá o gatilho para quê? Para mudar o futuro dele. Então você tem que procurar dar esse gatilho na sua vida. Você tem que procurar mudar. Então você precisa mudar o ambiente. Tem pessoas que mudam às vezes o visual, tem pessoas que mudam às vezes uma roupa, tem pessoas que mudam às vezes o final de semana. Ela fala, pô, eu tô passando meu final de semana sempre desse jeito, desse jeito, desse jeito. Sábado eu vou começar meu final de semana diferente. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então você tem sim que se alegrar no Senhor. Você tem sim que buscar. Tem motivo de você sentir gratidão. Tem motivo de você agradecer a Deus todos os dias. Tem motivo de você sorrir todos os dias. Por mais difícil que a situação esteja. Deus nunca te abandonou, nunca vai te abandonar. Ele vai te capacitar. Ele vai, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, ou seja, sabe, Deus vai estar com você na pior situação da tua vida. Na pior situação da tua vida, Ele vai estar com você. Eclesiastes 3, 12, 13 diz assim, ó: sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem enquanto vivem. E também que todo homem coma, beba e desfrute bem de todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus. Então, olha o que é o dom de Deus. Olha o que é o dom de Deus. É você comer, beber e desfrutar o bem de todo o trabalho. Ou seja, tudo aquilo que você suou na tua semana, tudo aquilo que você fez na tua semana, Deus quer que você desfrute na tua vida. Então, nada melhor que você desfrutar no seu final de semana com a tua família. Você encontrar uma forma de você desfrutar no final de semana. Então você comer, beber, descontrair, colocar um clima agradável, estar entre amigos, fazer com que a coisa seja gostosa, leve, certo? Isso é dom de Deus. E muita gente acha que não. Que a miséria sabe, é um voto de miséria para Deus. É que, sabe, a pobreza, ficar na pobreza. Não. Tem muita gente que vive na simplicidade, vive naquilo que a vida proporcionou, mas é feliz, põe pão na mesa, paga as contas, faz churrasco, recebe os amigos, recebe a família, tem relacionamento com os irmãos, sabe? Tem todo esse clima de a pessoa desfrutar daquilo que é o bom trabalho, que é o teu bom trabalho. Eclesiastes 3, versículo 12 e 13, que eu falei aí para vocês. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus, o reino de Deus, é aí que você tem que colocar assim, nós vamos desfrutar da vida, isso é dom de Deus. Agora, prioridade, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então talvez você não está podendo de repente comer, beber, desfrutar da forma que você gostaria, porém lembre-se que isso não é a prioridade, porque o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz e o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O que você vai fazer? Seja justo com Deus, seja justo com Deus. Se está te faltando alguma coisa, com certeza está te sobrando muita coisa. Deus está te dando muita coisa. Você tem a condição de estar desfrutando de muita coisa. Da vida, da saúde, De repente falta para você uma forma de você desfrutar na tua parte financeira, mas na tua saúde você pode desfrutar. No teu dia a dia você pode desfrutar com a sua família, com os teus filhos. Então, justiça, inclusive de nós para com Deus. De não ser os cobradores de Deus, mas ser aqueles caras que são gratos a Deus, porque na verdade Ele nos deu a vida eterna. Essa vida aqui é um pedacinho e no final nós temos uma eternidade para viver.
E a paz, né? A paz que excede todo o entendimento. Por que paz que excede todo o entendimento? Porque para muitos você deveria estar, aflito, você deveria estar desesperado, você deveria estar desesperada. Mas a paz que só Jesus pode dar, é a paz que excede todo o entendimento, é mesmo no vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que Deus está comigo. Então não há desespero no vale da sombra da morte. Eu não vou temer, não há desespero, não há ansiedade que seja ansiedade doentia. A ansiedade normal, ela vai até em algum momento ser boa, porque você quer saber como o seu futuro pode ser melhor. E a ansiedade boa é aquela que te move a você cuidar do teu futuro e você trabalhar pelo teu futuro, entendeu? Então a ansiedade boa. Agora, no você vai passar pelo vale da sombra da morte e não vai temer nada. Por que não vai temer nada? Porque não tem desespero no vale da sombra da morte. Deus está contigo em qualquer problema, em qualquer situação. E você vai buscar inteligência, vai buscar sabedoria para você enfrentar, para você poder sair da situação que você está, para que você possa alcançar, né, o propósito que Ele tem para a sua vida. Então as pessoas me perguntam assim, Sam, poxa, você está fazendo esse projeto do Dominador 360, você está fazendo esse projeto, você tem os treinamentos e tudo, e não sei o quê. Tenho, graças a Deus. Sabe por quê, gente? Porque um dos pilares que eu tenho no Dominador 360 é o pilar emocional. E o pilar emocional, ele governa os outros pilares. Então, veja, o financeiro, ele pode destruir um casamento. O financeiro, ele destrói relacionamento. O financeiro destrói emocional. Mas uma pessoa com um bom emocional ou um péssimo emocional, ela vai se destruir financeiramente. Uma pessoa com um emocional excelente, ela vai se construir financeiramente. Quando ela se constrói financeiramente, a parte financeira melhora o relacionamento. A parte financeira melhora o emocional. A parte financeira melhora inclusive o relacionamento com Deus. Porque tem muita gente que não consegue ser feliz na parte profissional e ela não consegue ter um relacionamento com Deus, estabelecer um bom relacionamento com Deus. E ela acaba tendo esse problema. Então no Dominador 360 eu desenvolvo a parte emocional. E eu quis nessa live aqui passar para vocês o como que você pode ter uma vida pensando assim, se Jesus estivesse aqui hoje, o que ele faria, né? Ele faria assim, sabe, em forma de descontração, muitas, piadas ou comentários que fossem engraçados para quebrar esse clima pesado que de repente a sua vida pode estar envolvida hoje. Então a vida não é perfeita, mas a alegria é o bom humor, né? A alegria, ela traz o bom humor, que são dados por Deus como ferramenta, né? Como ferramenta para que a gente possa sair de qualquer situação complicada ou ser um tipo de refrigério, é o tipo de ar-condicionado daquela situação conflitante que nós estamos vivendo. Então você imagina você andando no sol, no trânsito de São Paulo. Você está andando no trânsito de São Paulo, o trânsito parado, você não tem ar-condicionado no teu carro, né? Tudo fervendo, o vidro está aberto, passa aquele caminhão que joga fumaça dentro do teu carro, tá tudo péssimo, você está suando. Então uma pessoa que está passando por uma situação difícil na vida, ela está vivendo isso dentro dela. Mas quando ela tem Jesus e ela tem a alegria de Jesus, ela tem o bom humor de Jesus,
e ela consegue criar um clima que ela vai rir de si mesmo, ou até rir do problema, ela traz como se você tivesse, vamos dizer assim, Deus colocou ali agora um ar-condicionado dentro do teu carro, você fechou as janelas, turbinou o ar-condicionado e agora você está no geladinho, sem suar, você pode esperar aquele trânsito, você pode passar aquela dificuldade de uma forma mais leve. Então quando você coloca o bom humor, e eu coloquei vários aqui, né? Não sei qual que vocês, não sei quem está aí desde o começo da live, você pode colocar o exemplo aí que você mais gostou, mas eu coloquei aqui Jesus, né? Ele capacidade de rir de si mesmo, entendeu? Chamaram ele de pecador, que andava com pecadores e comilão. Aí ele fala, não, peraí, pecador tudo bem, isso aí eu vou admitir, vocês falaram e tal, agora comilão, me chamando de comilão, não. E aí ele olhando, né? Ó aqui, ó, não, aqui não tô no peso, né? Não, peraí, vamos lá, vamos discutir isso daí direito, né? E aí, essa forma de você, de repente, lidar com crítica, lidar com alguma coisa que está acontecendo nessa vida, e Jesus vem, vamos dizer, ele traz essa alegria para que a gente vá lidando. Eu dei o exemplo também de Zaqueu. Então, Zaqueu sobe, ele era baixinho, pequenininho, teve que subir em cima da árvore para ver Jesus. Então você imagina, Jesus vem aqui dando aquela risada, né? Meu Deus do céu, gente, olha ali. Sabe quando você comenta com teu esposo, tua esposa? Fala assim, olha ali, gente, olha ali, meu Deus. Jesus vem comentando com ele mesmo, né? Ele vem assim, olha lá, Zaqueu pequenininho subiu da árvore, meu. Olha, cara do céu, você vê como as pessoas vencem a limitação? Não conseguia ver Jesus, subiu na árvore para poder olhar Jesus ali de cima. Jesus vem vindo dando um sorrisinho de canto. Fala aí, Zaqueu, como que você foi parar aí, hein? Tal. E ele chamou a atenção de Deus, né? Zaqueu chamou a atenção de Jesus, que estava passando por ali, e Jesus foi para a casa de Zaqueu. E eu estou trazendo nessa descontração. Então você, Jesus brincando quando houve ali a tempestade, o mar revolto, e Jesus estava dormindo no barco. E aí Jesus levanta e fala assim, mas peraí, gente, vocês nunca dormiram com o balanço do barco, não? Balancinho assim, ó, você cai no sono? Peraí. Então, você poder trazer esse bom humor para a tua vida, descontrair, sabe? Viver de uma forma leve. E óbvio que tem os momentos sérios, tem um momento de trabalho, tem um momento de a gente buscarmos o resultado. E você vai ver que Deus, quando ele fala com Davi, ele fala assim para Davi, quando você vê eu passando por cima da copa das árvores, vai. Então, nosso Deus também é o Deus da guerra, também é o Deus que entra na batalha, e é o Deus sério, é o Deus que vai ajudar Josué, né? É Deus que ele vai parar o sistema solar para Josué poder lutar a batalha, para Josué vencer aquela batalha. Mas nosso Deus também é o Deus bem-humorado, que quando está chegando, no caso o Shabá é um clima descontraído, é um clima familiar, é um clima gostoso, é um clima de comunhão com Deus, mas também é um clima de você conversar, dar risada, deixar os problemas de lado. E você, se não tem dinheiro, vai lá, compra um colchão mole, mete a martelada nele, ou colchão duro, né? Vai lá no açougue, mete a martelada nele, manda passar na máquina. No açougue tem uma máquina assim, ó, que amacia a carne, certo? Talvez você nunca conheceu essa máquina, mas quando eu estava numa situação lá atrás e a gente comprar o que dava, a gente mandava o açougueiro pegar aquela carne de segunda. A carne de segunda aí, corta em bife para mim, passa na máquina. Ele já cortava em bife, passava na máquina. Você joga lá na grelha, faz seu churrasco, tempera gostoso, né? Deixa o refrigerante, a tubaína bem gelada na geladeira, põe um pouco no congelador antes de você tirar, que ela vai sair bem gelada e pronto, você vai passar teu final de semana na bênção do Senhor. E é o tempo de você, renovar suas energias, entrar nesse final de semana abençoado e
mesmo que haja alguma situação na sua vida desfavorável, você vai criar um ambiente gostoso, um ambiente maravilhoso para que você possa se divertir com a sua família. Fechado? Deus abençoe vocês, sabedoria emocional, inteligência emocional, né? O sorriso no rosto, sabe, a alegria no coração vai deixar teu rosto formoso, bonito, tal. Então põe a alegria no coração, deixa transparecer no teu rosto, por mais que a situação esteja difícil, tente se alegrar, pelo menos tente, pelo menos faça algo que você possa, ser intencional em que a sua vida, você dê gatilho para que ela saia desse marasmo, desse clima ruim e você mude o gatilho para um clima bom. Fechado? Quem gostou da live aí, coloca aí, eu sou dominador. Eu sou dominador. Final de semana abençoado a todos. Manda uma mensagem aí de final de semana. Eu abençoo vocês. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, olha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa alegria, a nossa língua se encheu de cânticos. Salmo 126, 2. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. É bênção demais. Ó, um monte de gente falando aí, ó, vamos que vamos. Paula, obrigado, Paula. Mateus, obrigado. Rafael, tamo junto, meu irmão. Lucilene Cabral, eu sou dominador. Susan, eu sou dominador. Ó, Jesus era bem-humorado, o Rafael tá falando, com certeza. Teu pai também era, você também é, a gente é. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, gente. Eu sou dominadora, Paula Arruda. Gustavo, eu sou dominador. Daniela, eu sou dominador. Ó, Rebeca, I love you, eu sou dominadora, em nome de Jesus. A Rose, eu sou dominadora. Ó, Rafael, eu sou dominador. A Érica, amém. Ó, que Deus abençoe nosso final de semana. Deus é maravilhoso. Então, que Deus abençoe vocês. Eclesiastes 13, sei que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem enquanto vivem. Isso é o que Deus pensa sobre nós. Então não há coisa melhor para nós do que se alegrar, Deus sabe disso. E fazermos o bem enquanto nós vivemos. E também que todo homem coma, beba e desfrute o bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Então que você desfrute esse final de semana pelo dom do teu trabalho. O que você fez durante a semana, você colha aí no teu final de semana com alegria. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Orem aí pela minha irmã, né, que está lá com câncer no seio, e Deus está cuidando dela, mas se vocês puderem, orem por ela. Ela começou a quimioterapia hoje, e eu tenho certeza absoluta que ela está curada. Ela vai fazer esse processo, como o rei, o profeta mandou ele ia viver mais 15 anos, mas o profeta mandou ele colocar pasta de figo na ferida, e ela vai fazer a quimioterapia. Eu acredito que ela está curada, mas ela vai fazer a quimioterapia como se fosse a pasta de figo, e Deus já deu a cura. Mas eu agradeço a todos, continuem orando, Deus abençoe, e eu estarei de volta na segunda-feira, às 13 horas, se Deus quiser. Tamo junto, gente, Deus abençoe. Obrigado por tudo, ó, Eunice, a Paula, né? Deus abençoe vocês aí, obrigado por todo mundo que está orando. Tamo junto.